Fala comigo, nação! Eu sou o Gabriel Órfão, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro, e sejam muito bem-vindos ao começo de mais um vídeo. Vídeo esse com as últimas notícias sobre o que está rolando aqui com o nosso Mengão. Hoje, segunda-feira, hoje é terça-feira, na verdade, né? Esse vídeo está sendo gravado na segunda, mas tá saindo nessa terça-feira, dia 4 pela manhã. Então, um bom dia para todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo. Já se inscreve aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2, deixa o like no vídeo e ativa o sininho das notificações para você ficar sempre ligado em tudo que ocorre no nosso Mengão, fechou? Bom, nação, ontem abriu finalmente a janela de transferências no meio do ano. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre jogadores aí envolvidos nessa janela de transferência, jogadores do Mengão recebendo propostas de clubes da Europa. Vamos trazer também alguns trechos da coletiva de imprensa do vice-presidente de futebol Marcos Braz com o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, né? Eles que falaram logo após a coletiva de apresentação do novo atacante do Mengão, o Luiz Araújo. Então, fica nesse vídeo que tem muita coisa importante, vocês não vão querer perder nada, eu garanto para vocês, beleza? Mas se liga, antes da gente começar a falar sobre tudo isso, sobre notícias, os trechos aí da coletiva do Braz e do Spindel, passar aqueles recadinhos básicos que vocês já conhecem, fechou? Antes de tudo, aqui embaixo, comentário fixado e chat do modo estreia do YouTube, tem o link dos grupos gratuitos do Telegram do Paparazzo Rubro Negro, com sinais para joguinhos, sinais esses feitos por inteligências artificiais que tem uma assertividade muito alta e sério. É só sucesso. Esses grupos são pagos em outros lugares, diversos influenciadores, diversas pessoas aí criam grupos com sinais e na maioria dos casos eles são pagos, mas com o Paparazzo Rubro Negro é tudo gratuito. Então clica aqui embaixo, tanto no comentário fixado quanto no chat do modo estreia do YouTube, para você conferir os grupos do Paparazzo Rubro Negro no Telegram e tentar aí uma sorte extra nos joguinhos, fechou? E também aqui embaixo tem o link do 6 de 6, onde você pode ganhar até 250 mil reais de forma totalmente gratuita. Como funciona? Rapidinho para vocês. Seguinte, você tem que dar o seu palpite sobre o resultado exato de 6 jogos a cada rodada. Se você acertar os 6, você leva 250 mil reais para casa. Assim, fácil. Você não precisa gastar um centavo, você pode sair com essa bolada toda de 250 mil reais. Esse valor que é dividido entre todos os ganhadores, beleza? Se ninguém acertar os 6, quem mais acertar, seja 5, seja 4, por aí vai, leva 10 mil reais para casa, fechou? Então clica aqui embaixo e se cadastra no link do Paparazzo Rubro Negro do 6 de 6. Bom, vamos lá, nação rubro-negra, vamos começar falando aqui a respeito do volante Alan, ele que estava no Atlético Mineiro, já fechou com o Flamengo, já foi anunciado pelo clube, hoje teve seu primeiro dia de treino no CT Ninho do Urubu, né, ali com todos os demais jogadores. Aqui a gente tem até umas fotos essas tiradas pelo meu amigo Gilvan de Souza, não sei se está dando para ver legal o caso da iluminação, mas acho que está sim. O Alan com o técnico Jorge Sampaoli, também conhecendo alguns zagueiros aí do elenco, como o Davi Luiz, aqui agora também falando com o Everton Cebolinha. A gente vê ali no fundo o Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol, aqui o zagueiro Pablo também falando com o Alan, muito feliz o Alan, não tira esse sorriso do rosto aí, o novo volante da equipe do Mengão, ele que vai vestir a camisa de número 21 aqui com o Flamengo e tá muito feliz, né? A apresentação do Alan, inclusive, está marcada para essa semana, né? A assessoria de imprensa do Flamengo está resolvendo os últimos detalhes para, enfim, oficializar a data tanto da apresentação do Alan quanto do Agustin Rossi, o goleiro. Mas a tendência, nada confirmado ainda. A tendência, segundo me passou uma fonte ali do Departamento de Comunicação do Flamengo, é que o Agustin Rossi seja apresentado na quinta-feira no CT Ninho do Urubu e o Alan na sexta-feira, dia inclusive que o Flamengo viaja para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Beleza? Então vocês viram aí as imagens do Alan em seu primeiro dia aí de treinos no CT Ninho do Urubu. Realmente está feliz demais aí o novo volante do Mengão. O que você achou dessa contratação, torcedor? Fala pra gente aqui nos comentários.
Bom, nação, eu citei aí então o Alan no seu primeiro dia de treinos do Flamengo. Falei agora há pouco sobre o Agostinho Rossi, sobre o Luiz Araújo, que foi apresentado hoje. E se liga, estou aqui com o BID da CBF aberto, o Boletim Informativo Diário, onde são registrados os novos jogadores aí de cada equipe. E na página do Flamengo ainda não consta nenhum reforço, ou seja, nenhum reforço do Flamengo já foi inscrito pelo clube, né? Já saiu aqui, por exemplo, a rescisão do Alan com o Atlético Mineiro, mas ele ainda não foi inscrito no Flamengo. Aqui na página do Mengão tem apenas a renovação de contrato do Igor Jesus e do Matheus Cunha e a rescisão de contrato do atacante Marinho. É isso que está na página do Mengão no BID da CBF, né? E o Flamengo busca ter todos os novos reforços regularizados nesta terça-feira, dia 4, porque eles podem ter chances aí de já atuarem contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil nessa quarta-feira, dia 5, né? O principal jogador, quem mais tem chance de enfrentar a equipe paranaense, é o atacante Luiz Araújo. Tudo vai depender aí dos treinos do técnico Jorge Sampaoli para saber se ele terá ou não condição de jogo. Os demais jogadores também serão reavaliados pelo treinador, mas é mais complicado, é mais difícil que eles já façam sua estreia aí nesta quarta-feira, especialmente porque ainda não rolou a coletiva de apresentação, enfim. O Alan ainda se recupera de uma lesão aí nas costas, quando ele estava no Atlético Mineiro. O Rossi também aí agora está voltando de férias, está em busca de ritmo de jogo novamente. Então a tendência é que apenas o Luiz Araújo tenha chances de enfrentar o Atlético Paranaense nessa quarta-feira. Então vamos aguardar aí, vamos ver aí o que a equipe do Flamengo vai fazer aí para esse duelo com o Atlético Paranaense. Vamos ver também quando que os novos reforços estarão no boletim informativo diário da CBF. Nação, vamos lá, notícia agora sobre um cria da base do Mengão na mira de um gigante europeu. Eu estou falando do Matheus França, o meio-campista. Ele entrou na mira do Chelsea da Inglaterra, segundo o portal Mail Sport. O clube inglês assinou com uma proposta de 25 milhões de libras, o que dá aí cerca de 122 milhões de reais na cotação atual. A gente lembra aí que o França também foi alvo de outros clubes como Newcastle, Crystal Palace e West Ham, todos da Inglaterra. Então tá aí o Chelsea, um dos gigantes ingleses, né, os Blues aí de Londres, recentemente aí ganharam a Liga dos Campeões em uma dessas últimas edições, né, chegaram até aí para o Mundial de Clubes, ganharam o Mundial de Clubes, então tá aí o Chelsea interessado no Matheus França. Quero saber de você, torcedor. Esse valor aí de 25 milhões de libras, cerca aí de 122 milhões de reais, te agrada? Você acha que o Flamengo deve vender o Matheus França, especialmente porque sabe que tem muitos jogadores aí do meio para frente, o França acaba perdendo espaço na equipe, né? Hoje, a gente já vai falar mais detalhado sobre isso, mas hoje o Marcos Braz confirmou o interesse do Flamengo no Claudinho, que seria mais uma opção aí nesse setor do meio para frente. Eu quero saber de você, torcedor. Você acha que o Flamengo deve vender o Matheus França para o Chelsea por cerca de 122 milhões de reais? Fala sua opinião pra gente aqui nos comentários. E, além do Matheus França, tem outro jogador do Flamengo na mira de clubes do exterior. Eu tô falando do atacante Pedro, que recebeu sondagens de 2 clubes ingleses e uma proposta oficial do Al Hilal da Arábia Saudita, novo clube aí do técnico Jorge Jesus. Vou começar falando dessa informação do nosso amigo Fred Gomes do GE, que o Al Hilal consultou o Flamengo e o atacante Pedro, mas o camisa 9 recusou a oferta realizada pelos árabes. A proposta salarial seria 6 vezes maior do que o Pedro recebe no Flamengo. A consulta, no entanto, não interessou o atacante na questão esportiva, mesmo com o Jorge Jesus por lá, com o campeonato saudita crescendo cada vez mais, né? Cristiano Ronaldo está por lá, Benzema está por lá, diversos grandes jogadores aí estão no campeonato saudita. O Pedro não se interessou na questão esportiva. O Al Hilal, porém, não desistiu do jogador e planeja uma nova investida com ajuste nos valores em breve. Então tá aí a informação do nosso amigo Fred Gomes do GE sobre a proposta do Al Hilal para o Isa Simplício da Gol, que é o seguinte: o Pedro recebeu sondagens do Nottingham Forest e do Brentford, ambos da Inglaterra.
porém as conversas ainda estão em estágio inicial e ainda nenhuma proposta foi apresentada. Ambas as equipes entendem que o camisa 9 do Mengão está valorizado no mercado e que a diretoria fará jogo duro. Então tá aí, além do Al Hilal, o Nottingham Forest e o Brentford da Inglaterra, então, fazendo sondagens ao atacante Pedro. Então, Pedro com mercados aí, tanto na Europa quanto na Arábia Saudita, dois mercados aí gigantescos no futebol mundial, na Europa mais consolidado, na Inglaterra, e a Arábia Saudita em uma crescente, né, uma constante crescente aí no mercado do futebol. Mas o Pedro, pelo visto, a princípio, acho que ele quer ficar no Mengão, torcedor. O que você acha? Você acha que o Pedro realmente vai ficar no Mengão? Você acha que o Flamengo consegue manter o Pedro até o fim dessa janela de transferências? Eu, particularmente, acho que ele tem que ficar. Óbvio, o Pedro é um craque, nosso artilheiro reverência, e vai ser muito útil aí no decorrer da temporada. A gente sabe que o Flamengo ainda está aí na Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. É um excelente jogador, é um dos nossos artilheiros, um dos melhores camisas 9 da América do Sul, com tranquilidade. Então, óbvio, do meu ponto de vista, o Pedro tinha que ficar assim no nosso Mengão. Então vamos lá, nação. Vamos falar agora sobre a coletiva de imprensa do vice-presidente de futebol Marcos Braz com o diretor executivo de futebol Bruno Spindel. Primeiro, se você quiser ver a coletiva completa, tanto do Luiz Araújo quanto do Agostinho Rossi, não, perdão, do Marcos Braz e do Bruno Spindel, tá no vídeo de ontem aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2 e também no canal Paparazzo Rubro Negro 1. Você confere as duas coletivas completas, com todas as perguntas, todas as respostas, tanto do nosso novo atacante quanto dos dois dirigentes aí do departamento de futebol rubro-negro, fechou? Eu selecionei aqui dois trechinhos para mostrar para vocês, falando, obviamente, sobre o mercado da bola, né? Vou começar com a minha pergunta. Vamos lá. Minha pergunta para o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi a respeito do volante Wendel. Ele que já demonstrou aí, até mesmo para o nosso Gabriel Reis, para o Paparazzo Rubro Negro, demonstrou o seu desejo de vestir o manto sagrado, de estar jogando no Mengão, e até falou, né, eu estou aguardando o contato do Braz. E aí, eu fiz essa pergunta para o Marcos Braz, ele, que foi sincero, falou de uma forma direta que não vai fazer contatos pelo jogador. O Flamengo, o Marcos Braz, pelo menos, garantiu que ele não irá entrar em contato com o Wendel para uma negociação aí, para a contratação do jogador. Então, é uma forte declaração aí do Marcos Braz. Eu sei que, bom, o histórico aí mostra que o Marcos Braz, por exemplo, falou lá no comecinho de 2019 que o Flamengo tinha desistido da contratação do Bruno Henrique e depois acertou com o atacante, mas, para ser sincero, minha opinião, eu acho que realmente o Braz não tem vontade agora de contar com o Wendel, né? A gente lembra que o Flamengo já tentou a contratação do Wendel antes, aí acabou que ele renovou com o Zenit da Rússia e gerou uma revolta interna no departamento de futebol rubro-negro. Então, no meu ponto de vista, o Flamengo não deve fazer uma proposta pelo Wendel. E você vai ver agora, então, o Marcos Braz falando sobre o Wendel e também sobre o Guilherme Varela, né? Assim que o Braz me respondeu sobre o Wendel, eu já emendei perguntando sobre o Varela, porque saíram notícias, a gente até leu aqui em um dos últimos vídeos, que o técnico Jorge Sampaoli teria liberado o lateral direito Guilherme Varela para procurar outra equipe. Então, confere aí agora a resposta do Marcos Braz sobre o Wendel e sobre o Varela. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Eu queria saber um pouco de vocês sobre a situação de dois jogadores. Primeiro, o Wendel, que chegou a falar para amigos próximos que tinha interesse no Flamengo, estava até esperando o contato do Braz. Queria saber se o Flamengo tem o interesse... Não, o Flamengo não tem interesse e não terá meu contato. Tá. E sobre o Varela, saíram notícias essa semana de que o Sampaoli teria liberado ele para ir em busca de outro clube. Queria saber se chegou algo para vocês a respeito do Varela, sobre essa situação. Para mim não tem absolutamente nada em relação a isso aí. Essas conversas entre técnicos e jogadores, se serão aproveitados ou não, isso acontece sempre. Isso aí são situações que mudam, né, que tem ajustes ali que você não sabe. O Varela é um jogador que é um jogador de Copa do Mundo, seleção uruguaia, e está dentro do nosso elenco. Se o jogador te apresentar alguma satisfação e conversar com a gente constrói, não é com o Varela, com qualquer um, né?
Agora não tem nada ainda, não tem absolutamente nada. O Wendel é em relação a isso. Não teve o contato nosso e a gente também, pelo menos eu, não farei contato. Último aqui. E na coletiva de imprensa, o Marcos Braz também confirmou o interesse do Flamengo no meio-campista Claudinho. Ele que já foi da base do Corinthians, depois foi para o Red Bull Bragantino, hoje está no Zenit da Rússia. O Braz confirmou, portanto, que o Flamengo tem sim interesse nesse jogador e falou aí um pouquinho sobre toda essa situação. Confere aí agora o que o Marcos Braz falou a respeito do meio-campista Claudinho. Bem, de fato, o interesse pelo Claudinho é verdadeiro. A gente já fez alguns procedimentos em relação a falar com o empresário, ver de fato qual o tamanho do apetite, do empenho que o jogador poderia fazer ou pode fazer para colaborar, ajudar, ajustar para essa contratação. Quanto à resposta, ao questionamento, ao interesse nosso de começar a falar em 18, 19, não sei quantos milhões, isso é um procedimento normal, um pedido do clube, o Flamengo vai tentar pagar o menos possível, perto do justo, eles vão tentar pedir o valor que eles acham que de fato vale o jogador, tem a valorização que eles acham que tem que ter. Esse é um procedimento normal, natural, a gente tem que ter paciência. Se teve alguma coisa que a gente teve que ter nesses dias aí em relação às contratações, foram paciência. Porque quando o Flamengo vai para o mercado ou vai em cima de algum jogador, pelo tamanho do Flamengo hoje, pelas expectativas financeiras que acham que vão tirar do Flamengo, é sempre pelo maior número. E tem questões em que a gente tem o limite de mercado, enquanto que a gente acha quanto vale cada jogador, passa em cima também do procedimento do fluxo financeiro, de como é que serão esses pagamentos, e como é que os outros clubes irão aceitar esses pagamentos. Então, isso tudo entra no final das contas para que a gente possa ter um número final. Tem que ter paciência, tranquilidade, mas eu acho que a janela com Luiz Araújo, com Rossi, que já chegou, enfim, então os jogadores que estão vindo estão chegando, são jogadores que eu acho que a gente estava bastante tempo empenhado em trazer e graças a Deus a gente já estão aí. Então é isso, nação. Lembrando, para você conferir a coletiva de imprensa completa do Luiz Araújo, do Marcos Braz e do Bruno Spindel, último vídeo do canal Paparazzo Rubro Negro 2 ou lá no canal Paparazzo Rubro Negro 1, além de todas as outras redes sociais do Paparazzo Rubro Negro. Tem o TikTok, tem o Quai, Instagram, Twitter, Facebook, tem tudo, tá tudo lá, assim como todas as últimas notícias do nosso Mengão. Então segue as outras redes sociais, porque é muito importante e você sempre fica antenado aí no que tá rolando com o Mengão, beleza? Eu vou ficando por aqui, nação. Tamo junto. Lembrando que o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, para enfrentar o Atlético Paranaense no Maracanã. Jogo esse aí válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo. Valeu, nação.